Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio, mais uma vez, estar com você diante da Palavra de Deus. Não sei se você se lembra, mas no dia 8, sábado, o último sábado, eu ministrei em Filipenses 3 sobre um assunto que eu considero um dos mais importantes para nós pensarmos. Eu sei que os problemas existenciais, de ordens emocionais, humanas, financeiras, família, tudo isso é muito importante, claro que é. Mas existem coisas que são mais supremas na nossa vida, ou sublimes, ou importantes, que qualquer coisa emocional ou humana. É a nossa vida espiritual. E eu quero compartilhar com você hoje a sequência do que falei no sábado, dia 8, de Filipenses 3, hoje no versículo 8 e 9. Na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está falando aqui de toda a sua reputação. Se você quiser assistir sábado, dia 8, vai ser proveitoso para você, para então ver esse assunto na sequência. Paulo está dizendo que ele tem por perda todos os preceitos humanos que o levava a se exasperar e a considerar a sua autorrelevância, enfim, e que ele até se achava melhor do que algumas outras pessoas em algum momento. Ele diz que ele teve por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, ele diz. Na verdade, Paulo trocou de senhorio. Os preceitos humanos, a sua história, a sua carreira, exerciam senhorio sobre ele. E o cegavam e tiravam a percepção de conhecer a Cristo e saber quem era Cristo. Então ele está dizendo que sofreu a perda de todas aquelas outras coisas que o bloqueavam em relação a Jesus, para ter a excelência do conhecimento de Cristo. E ele diz, de Cristo meu Senhor. Ele está dizendo, Jesus Cristo agora é o meu Senhor. E ele chama, e ele diz que o conhecimento de Jesus Cristo é uma excelência na vida dele. Você sabe o que é alguém atribuir a outra pessoa o grau de excelência? É aquela pessoa a quem essa que considera se dobra, reverencia. Paulo está dizendo, eu reverencio a excelência do conhecimento de Cristo na minha vida. Jesus é o meu Senhor. E ele diz que por conta desse conhecimento ele sofreu a perda de todas as coisas, aquelas coisas que vêm antes nesses versículos, e ele diz, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Nós podemos ver isso de duas formas. Primeiro, que toda a história, todo o conhecimento de Paulo, ele está chamando de esterco, de lixo, de coisa fétida, de coisa sem valor algum. Segundo, nós podemos ver que pensar que ele considera a perda disso como esterco, como nutriente, para que ele pudesse então, como fruto, como resultado, conhecer a Cristo. Mas se o texto está dizendo que ele sofreu a perda dessas coisas e ele as considera como esterco, para que possa ganhar a Cristo, ele está dizendo que aquelas coisas eram um impedimento para ele conquistar a Cristo, ou conquistar o conhecimento de Jesus Cristo. Então ele está falando que é esterco, sim, coisa podre, coisa fétida, coisa que o impedia de estar em Deus, coisa que trazia mau cheiro à sua vida, mas ele não via isso. Ele só passou a perceber quando ele teve a revelação de Cristo na sua vida. E quem sabe, enquanto lhe digo, o Espírito Santo fala com você. Você pode dizer, não, mas eu já entreguei meu coração para Jesus, Apocalipse 3:20, ele bateu a porta do meu coração, já abri, ele entrou, uma maravilha. Mas será que ainda há coisa em nossas vidas
que são bloqueios para nós conhecermos mais o Senhor, eu vou lhe dizer, há sim em todos nós. E o problema maior não é nos livrarmos dessas coisas, é reconhecermos que precisamos nos livrar, reconhecermos que essas coisas não têm o valor e a importância efetivamente para nós como nós atribuímos, ou como nós valorizamos ou valoramos. Então é preciso que eu avalie a minha vida e você a sua, e a gente compreenda e entenda coisas que precisamos abrir mão, porque aquilo são bloqueios em nós, se é que queremos conhecer a Cristo e a sua glória. Oséias 6,3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Existem muitos que conhecem, mas não conseguem prosseguir em conhecer. Por quê? Porque avolumaram na sua vida bloqueios ao próprio conhecimento de Cristo. Me permita, não sei se estou sendo confuso para você, mas o que estou querendo dizer é que nós temos que nos avaliar segundo a instrução do Espírito para sabermos coisas na nossa vida que nós temos a abrir mão, porque elas estão bloqueando nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Olha o segundo versículo que eu li, o 9. Ele diz, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Eu seja achado nele, diz Paulo, não tendo a minha justiça que vem da lei, daquilo que eu faço, do meu pedigree, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso aqui é vital para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa salvação. Quando a Bíblia fala em Efésios 6 da couraça da justiça, não está falando de ato de justiça que eu possa ter, que você possa ter, ainda que devamos ter. Não devemos confiar na nossa própria justiça, mas na justiça que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus por Cristo? É a justiça de que, sem Ele, nós estamos em pecado, estamos em ruína, não há salvação. E a justiça é realizada por Cristo através do seu sacrifício. Um ato de justiça. A Bíblia diz que por um ato de pecado todos foram contaminados, mas por um ato de justiça todos podem ser redimidos. E quando é que uma pessoa pode ser redimida pelo ato de justiça através do sacrifício de Cristo? Quando ela reconhece o seu estado de pecado, de miséria, e que sem Cristo, como diz Jesus em João 15, sem mim nada podeis fazer, não poderíamos fazer, nem nos salvar, nem sermos salvos. Então eu considero a justiça de Cristo, o ato do sacrifício de Cristo, como remidor para mim, como aquele que paga os meus pecados. E eu possa, ao reconhecer o seu sacrifício, a razão pela qual ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, como sendo para apagar os meus pecados. O sangue de Jesus Cristo ainda apaga pecados. E quando eu confesso e reconheço, isso limpa a minha vida. Ou então eu posso me firmar na religião e na tradição, naquilo que eu aprendi e faço de uma forma tão grande, mas isso nunca me levou a ser pleno em Deus. Eu faço, realizo, o que eu faço é bom, há pessoas que elogiam e gostam, mas aquilo não promove dentro de mim uma aproximação de Deus. Eu posso até me sentir feliz. Há pessoas que sentem-se conscientemente menos culpados, porque erram e fazem coisas como se fosse um banco, um mercado espiritual, e não é assim. Minha conta negativa é zerada quando eu reconheço Cristo como meu Salvador, e aí eu continuo andando nele para juntar tesouro no céu. São atos através da justiça de Cristo. Eu e você precisamos pensar sobre isso. Se eu estou sendo achado nele, e se a minha justiça vem do que eu faço, até mesmo na religião, ou de qualquer ação benemérita para alguém, se é isso, é nisso que eu me apoio, ou se me apoio na justiça que vem e está em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes atribuindo culpa, desde que reconhecessem o sacrifício de Cristo e o mérito da sua morte e ressurreição. Como é que você está? Como eu estou acerca desse assunto? Isso é muito mais importante do que o socialismo. Isso é muito mais importante do que qualquer regime de relacionamento. Porque isso fala de relacionamento com Deus. E aí, como eu e você vamos ficar?
Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.